A paz do Senhor Jesus, meus irmãos. Louvado e adorado é o Senhor, nosso Deus, que nos trouxe essa oportunidade de nós aprendermos sobre a sua gloriosa palavra, sobre os seus ensinos que edificam a minha vida e a tua vida. E eu tenho certeza que nessa noite o Senhor vai falar mais uma vez ao nosso coração, através do seu Espírito Santo, através da sua santa e poderosa palavra. Eu gostaria que os irmãos abrissem comigo em Lucas, capítulo de número 7. Lucas, capítulo de número 7. Amém? Nós vamos começar desde o versículo de número 36. Essa palavra, meu amado, o Senhor me deu essa semana, aqui na igreja orando. O Senhor me fazia conhecer essa palavra e eu sei que nessa noite o Espírito Santo de Deus, Ele quer falar algo comigo e com você. Amém? Lucas, capítulo de número 7, versículo de número 36. Bendito é o Senhor. Você se considera um pecador, meu amado? Você se considera uma pecadora? Mesmo diante de todos os ensinos que o Senhor já tem repassado para mim e para você? Sim, meu amado. Eu creio que você respondeu que sim. Nós somos pecadores. Todos os dias, eu e você falhamos contra o Senhor. Eu e você pecamos no falar, pecamos no pensar, pecamos no agir. Amém? E é isso que o Senhor vai relatar para mim e para você nessa noite. Ele vai relatar a história de uma mulher pecadora. Sim, uma mulher que se humilhou diante da presença do nosso Jesus. Glória a Deus. Bendito é o Senhor que vai nos ensinar nessa noite. Versículo de número 36. Ele diz assim: convidou um dos fariseus para que fosse jantar com ele. Jesus, entrando na casa do fariseu, tomou lugar à mesa. E eis que uma mulher da cidade, pecadora, sabendo que ele estava à mesa na casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento. Amém? Então aqui, meu amado, o Senhor ele começa a nos relatar sobre 3 personagens. Primeiro, o nosso Senhor Jesus, o nosso Rei, o nosso Mestre. Segundo, um fariseu, amém? Ele se chamava Simão. E terceiro personagem, a mulher pecadora. A Bíblia aqui, meu amado, não relata o nome dessa mulher, mas a Bíblia nos mostra o quão pecado essa mulher tinha. Ele não revela os nomes dos pecados dela, mas dizia uma mulher da cidade, pecadora. Então, meu amado, o fariseu, chamado de Simão, ele convidou Jesus para um jantar. E Jesus foi a esse jantar. E o que me chama a atenção é que o Senhor não recusou o convite desse fariseu. E eu e você, meu amado, somos bem-aventurados por esse ensinamento que o Senhor vai nos dar hoje. Jesus, Rei dos Reis, fariseus, Simão, aquele que conhecia das leis, aquele que vivia, posso dizer para os irmãos, uma vida que aparentemente
parecia servir a Deus, e uma pecadora. Amém? Então, quando Jesus ele foi até a casa de Simão, nesse jantar, essa mulher soube que Jesus estaria ali, e ela foi ao encontro também de Jesus. Por isso que ele diz no versículo de número 37, e eis que uma mulher da cidade, pecadora, sabendo que ele estava à mesa na casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento. Versículo de número 38, e estando por detrás, aos seus pés, chorando, regava-os com as suas lágrimas e os enxugava com os próprios cabelos, e beijava-lhe os pés e os ungia com unguento. Então essa pecadora, meu amado, levou consigo um vaso de alabastro com unguento, ou seja, ela levou um recipiente, ela levou um frasco com perfume. E ao ver Jesus, ela chegando por trás, ela teve uma atitude de humilhação diante de Jesus. Ela se prostrou diante dele, ela ungiu os pés de Jesus com aquele vaso de alabastro que ela tinha trago, com aquele óleo que ela tinha colocado dentro do vaso. Então, meu amado, ela começou a ungir o nosso Senhor. E ela ungiu o pé, ela chorava e enxugava as lágrimas dela com o cabelo dela. Quando me deparo com essa cena, meu amado, eu olho para dentro dessa mulher, mesmo ela sendo pecadora, mesmo ela entendendo que ela não era digna de estar ali, porque ela não foi convidada para esse jantar, mas ela queria ter um encontro com Jesus. E nessa oportunidade, meu amado, ela não desperdiçou. O coração dela queria o nosso Jesus. Ela se prostrou, ela se humilhou na presença de Jesus. E o que me chama a atenção é que ela já foi encontrando Jesus chorando. A Bíblia não relata o porquê do choro dessa mulher, mas imagina eu que seja por causa dos muitos pecados que essa mulher tinha. Talvez uma dor incurável, não sei o que passava no coração dela, mas ela compreendia que o melhor lugar para se estar era aos pés de Jesus. Amém? Continuando o versículo de número 39. Ele diz assim: ao ver isto, o fariseu que o convidara disse consigo mesmo: se este lhe fora profeta, bem saberia que qual é a mulher que lhe tocou, porque é pecadora. Os fariseus, meu amado, eles eram pessoas que eles até convidavam Jesus para ir à sua casa, como aconteceu com Simão, esse fariseu. Mas ele não entendia quem era Jesus, o poder de Jesus, a grandeza de Jesus. E ele, ao ver aquela cena, que aquela mulher ungia os pés de Jesus, chorava nos pés de Jesus, enxugava as suas lágrimas com os seus cabelos, em vez dele entender aquele ato de amor que aquela mulher demonstrou, aquele coração puro que ela tinha, mesmo sendo pecadora, ele, posso dizer, recriminou Jesus. E ele só consigo, ele não abriu a boca dele para falar, mas ele consigo, ele disse: se esse mesmo fosse um profeta, ele tinha compreendido que essa mulher é uma pecadora. É como se ele dissesse assim: se Jesus mesmo fosse um profeta, ele não aceitaria que essa mulher fizesse o que ela fez. E o que nós aprendemos aqui, meu amado, que não adianta eu e você conhecermos
a lei. Não adianta eu e você mostrarmos para as pessoas que nós somos doutores das leis, que nós somos pessoas aparentemente piedosas, bondosas. Não adianta nós mostrarmos para os homens aquilo que nós não somos por dentro. Porque os fariseus, meu amado, eles tinham um costume de querer chamar a atenção das pessoas com as suas atitudes. E Jesus repreendia, se nós formos ver um pouco mais à frente, no próprio Lucas, ele diz que os fariseus, eles limpavam os copos por fora, os pratos por fora, mas dentro dele estava cheio de rapina, estava cheio de imundície, não tinha amor. A diferença, meu amado, dessa mulher pecadora, desprezada pelos homens, desprezadas pelos fariseus, para o fariseu ou para os fariseus, é que ela tinha amor. Ela reconhecia quem era Jesus. Ela compreendia que Jesus era aquele que poderia perdoá-la, aquele que poderia sarar tudo aquilo que ela estava necessitando naquele momento. Porque aquela mulher fez aquilo que eu e você devemos fazer, nos humilhar na presença de Jesus. Sim, meu amado. E os fariseus não. Em vez deles acolherem essa mulher pecadora, em vez deles se alegrarem pela atitude dessa mulher, esse fariseu que convidou Jesus para jantar na casa dele, ele consigo mesmo já tinha rapina, já tinha maldade. Sabe, o que eu entendo aqui é que ele não chamou Jesus porque ele tinha prazer em estar com Jesus. Ele chamou Jesus para ver uma falha em Jesus. E logo na primeira oportunidade, ele demonstrou isso, não com palavras. E o nosso Jesus que conhece a intenção do meu e do teu coração, era o mesmo Jesus que estava ali e que conhecia o coração daquela mulher pecadora e também que conhecia e conhece o coração do fariseu. E ele sabia que dentro dele não tinha amor, não tinha compaixão, não tinha misericórdia. Ele entendia de teoria a lei de Deus, mas na prática eles eram maus. Eles queriam ser melhores do que os outros. Então, no íntimo desse fariseu, Simão, ele disse: olha, se Jesus realmente fosse profeta, se ele fosse profeta, ele saberia quem era essa mulher. E sabe o que me chama a atenção aqui, meu amado? Que Jesus, ele conhece o mais profundo do meu e do teu coração. E ele conhecia o coração do fariseu. Agora nós vamos ler no versículo de número 40 para nós compreendermos. Ele diz assim: dirigiu-se Jesus ao fariseu e lhe disse: Simão, uma coisa tenho a dizer-te. Ele respondeu: dize-a, mestre. Versículo de número 41. Certo credor tinha 2 devedores. Um lhe devia 500 denários e outro 50. Não tendo nenhum dos dois com que pagar, perdoou-lhe a ambos. Qual deles, portanto, o amará mais? Então Jesus, que conhece todas as intenções do coração, Jesus que conhecia o coração, a intenção de Simão, esse fariseu, ele disse: Simão, tenho algo para te dizer. E Simão, ele disse: fala, mestre, diga-lhe. E Jesus, ele conta uma parábola aqui. Olha, uma certa feita tinha 2 devedores. Um devia 500 denários e outro devia 50 denários.
Vendo o credor que os dois não tinham como pagar, ele perdoou a dívida dos dois. E logo em seguida Jesus veio com uma pergunta para ele: qual dos dois você acha que foi mais perdoado? Amém? Então foi isso que aconteceu, meu amado. O Senhor, ele jogou essa comparação para Simão. Aí no versículo de número 42, vamos ler, ele diz assim: não tenho nenhum dos dois com que pagar, perdoou-lhes ambos, qual deles, portanto, o amará mais? Amém? Versículo de número 43, respondeu-lhe Simão: suponho que aquele a quem mais perdoou, replicou-lhe: julgastes bem. Amém? Então aqui, meu amado, ao ver que Simão, esse fariseu, ele tinha respondido a Jesus que quem mais ia ser perdoado, esse era mais amado. E Jesus disse para ele: julgastes bem. Ou seja, você acertou, é dessa maneira mesmo. Porque o que devia 500, ele foi mais perdoado, mais amado do que aquele que devia menos. E o que ele quis repassar, meu amado, com isso? O que Jesus quis ensinar com isso? Você parou para analisar? Aquela mulher que nem chamaram ela pelo nome dela, chamaram pelos pecados, mulher pecadora. Ela amou mais, ela demonstrou mais arrependimento, ela mostrou para Jesus que ela estava sendo sincera naquele momento. Ela estava arrependida dos seus atos. Enquanto o fariseu, ele, em vez de acolher, ele julgou. Então, ao Senhor falar com ele, Simão, ele pôde responder: respondestes bem. É como se ele dissesse assim: assim como aquele credor perdoou aqueles dois devedores, assim mesmo sou eu. Aquela mulher tinha bastante pecados e o Senhor o perdoou, a perdoou. Amém? Gostaria que os irmãos continuassem comigo, versículo de número 44, para nós compreendermos. Diz assim: e voltando-se para a mulher, disse a Simão: vês esta mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os pés. Esta, porém, regou os meus pés com lágrimas e os enxugou com os seus cabelos. Não me deste ósculo, ou seja, não me beijou. Ela, entretanto, desde que entrei, não cessa de me beijar os pés. Versículo de número 46. Não me ungistes, ou seja, não colocaste, não ungistes a cabeça com óleo, mas esta com bálsamo ungiu os meus pés. Por isso te digo, perdoados lhe são os seus muitos pecados, porque ela muito amou. Mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Amém? Então, ao contar a parábola, ele virou para Simão e disse: olha, quando eu cheguei na sua casa, você não me ungiu, você não me beijou, é como se tivesse, você não me recebeu. E essa mulher, desde quando eu cheguei, ela me ungiu. Ela não cessa de beijar os meus pés, ela não cessa de chorar nos meus pés e limpar as lágrimas dela com o cabelo. Ela me recebeu com muito amor. Agora vamos analisar, meu amado, as nossas vidas hoje. Como você tem recebido o Senhor na tua vida? Como eu tenho recebido o Senhor na minha vida?
Será que apenas eu tenho convidado o Senhor para entrar na minha casa, na minha vida? Será que você apenas tem convidado o Senhor para entrar na tua casa e na tua vida? Mas você não tem o recebido com amor. Aquela mulher, meu amado, o adorou. Aquela mulher, meu amado, tinha um coração sincero e puro diante da presença de Deus. Aquela mulher, meu amado, mesmo não sendo bem-vinda naquele lugar e nem bem vista naquele lugar, ela queria Jesus para a vida dela. Ela queria o Senhor na vida dela. E o melhor lugar que ela queria estar não era na mesa comendo com eles. Não. Ela queria estar nos pés de Jesus. Ela queria ficar apenas ali. E sabe o que eu aprendo com isso? Que uma adoração sincera é quando eu e você nos achegamos até Jesus com um coração puro, sem rapina, com um coração voltado para Jesus, com um coração sincero. Não adianta eu e você querermos receber Jesus e só nos preocuparmos em aprender da lei e não pôr em prática as suas palavras. Porque o fariseu foi que convidou Jesus para esse jantar. O fariseu foi que chamou Jesus a ir até a casa dele. Mas chegando lá, Jesus não foi bem recebido, não foi amado. Pelo contrário, ele recriminou Jesus por ter recebido aquela mulher. E Jesus, conhecendo a maldade do fariseu, ele disse: olha, tinha dois devedores, me perdoe. E esses devedores, um devia 500 denários e outros devia 50 denários. E o credor, sabendo com que eles não tinham como pagar aquela dívida, ele simplesmente perdoou. Quem foi que mais foi amado? E o próprio fariseu respondeu: foi aquele que devia mais. Então ele disse: assim mesmo foi com essa mulher. Desde quando eu cheguei, ela me amou, ela me recebeu, mesmo sendo pecadora, mesmo estando naquela situação. Tudo que ela queria era estar nos meus pés. E ela fez aquilo que você não fez, porque o teu coração está cheio de maldade, de rapina, está cheio de coisas que não me agradam. Bendito é o Senhor, meu amado, porque Ele tem me ensinado e tem te ensinado a verdadeira forma de nós nos aproximarmos do Senhor. Se não for com o coração limpo, se não for com o coração puro, mesmo pecadores que somos, o Senhor Ele não é bem-vindo. Porque o fariseu o chamou, mas não o amou. Ainda estava cheio de rapina o coração dele. Então o Senhor não era bem-vindo ali. E como está o teu coração na presença de Deus? Será que você não tem perdoado o teu irmão? Será que você não tem amado o seu irmão? Será que você não tem praticado a vontade de Deus, ou eu não tenho praticado? O Senhor Ele conhece, meu amado. Diante da presença de Deus, nós não podemos enganá-los. Nós podemos enganar o homem, você pode me enganar, eu posso enganar você, mas diante da presença do nosso Deus Altíssimo, tudo está patente. E Ele sabe até a intenção do meu e do teu coração. Então, quando você e eu chegarmos à presença de Deus, nós precisamos estar com o nosso coração limpo, puro, sem maldade, coração que agrade o Senhor, um coração que o Senhor possa olhar para dentro de mim e de você e ver sinceridade da minha e da sua parte diante do Senhor. Amém? Bendito é o Senhor.
E quando nós nos colocamos diante da presença de Deus, em verdade, acontece, meu amado, igual aconteceu com essa mulher que se humilhou e adorou o Senhor, se prostrou, se humilhou na presença de Deus. Versículo de número 48, ele diz assim: então disse a mulher, então Jesus disse à mulher: perdoados são os teus pecados. Se Jesus, meu amado, perdoa pecados, quem é você? Quem sou eu para dizer que o nosso irmão, a nossa irmã, nunca vai ser perdoado dos seus pecados? O Senhor, Ele perdoa assim como Ele me perdoou e me perdoa, assim como Ele lhe perdoou e lhe perdoa, assim mesmo Ele perdoa qualquer pecador que se humilhe, que se arrepende na presença do Senhor. Amém? E o Senhor perdoou aquela mulher. Mas os fariseus, aquelas pessoas que só estavam para ver uma falha de Jesus, umas pessoas que só estavam para ver o que Jesus iria fazer, eles não tinham essa compaixão. Eles julgavam, eles discriminavam, eles achavam que eles eram os corretos, mas eles não eram diante do olhar de Jesus. Por isso que no versículo 49 diz assim: os que estavam com ele à mesa começaram a dizer entre si: quem é este que até perdoa pecados? Ou seja, sempre vem os falatórios, sempre vem pessoas ao meu e ao teu encontro que não vêm para aprender comigo e contigo, mas vêm para ver as minhas falhas e as tuas falhas, para depois estar comentando. Eu tenho algo para te dizer nessa noite. Se eu e você somos realmente transformados pelo Senhor, eu jamais vou me achegar a alguém só para ver uma falha dele ou uma falha dela. Pelo contrário, eu vou fazer igual Jesus fez. Eu vou ter as atitudes de Jesus. Agora, se as minhas atitudes e as tuas atitudes forem atitude de fariseus, infelizmente, meu amado, o Senhor, Ele conhece a minha e a tua intenção. E nós estamos perdendo tempo dentro de uma igreja, ou lendo a palavra de Deus, porque os fariseus, eles conheciam da lei, mas eles não praticavam. Amém? Bendito é o Senhor. Versículo de número 50. Mas Jesus disse à mulher: a tua fé te salvou, vai-te em paz. E hoje o Senhor está dizendo para mim e para você: se hoje eu e você nos humilharmos na presença de Deus, se hoje eu e você nos achegarmos ao Senhor com sinceridade, com um coração puro, arrependidos do nosso pecado, o Senhor diz assim para mim e para você: a tua fé te salvou, vai-te em paz. Aquela mulher recebeu a misericórdia, a graça, a compaixão desse Jesus. Amém, meu amado? Eu gostaria que os irmãos abrissem comigo em Lucas, um pouco mais à frente, capítulo de número 18. Qual é a forma que nós devemos orar na presença de Jesus? Como nós devemos nos achegar até Ele? Amém? Todos já abriram? Lucas, capítulo de número 18, versículo de número 9. Nós vamos ler até o 14 para nós compreendermos, amém? É uma parábola que Jesus contou. O que é uma parábola? É uma comparação que o Senhor falava para nós podermos compreender o que Ele queria dizer conosco. E aqui Ele fala de um fariseu e de um publicano. O fariseu, ele era um judeu, né? Todos os fariseus, eles eram judeus, né? Conhecedores da lei, que transpareciam piedade, compaixão, caridade. Eles só transmitiam isso, só era uma aparência, mas dentro deles estavam cheios de rapina, cheio de maldade, cheio de eu sou melhor, eu faço melhor do que fulano ou ciclano.
sentimentos ruins. Eram ouvintes também da palavra, eles entendiam da lei, mas eles não praticavam. E aqui também ele vai falar de um publicano. Quem era o publicano? Era um coletor de imposto, ou um cobrador de imposto. Amém? E ele diz assim: propôs também esta parábola a alguns que confiavam em si mesmo, por se considerarem justos e desprezavam os outros. Então aqui o Senhor também quis nos mostrar e quer nos mostrar, através dessa parábola, que eu e você, nós não somos justos para nós julgarmos os nossos irmãos. Nós não fomos constituídos como juízes. Amém? Ele sim, quando ele voltar, ele vai ser um juiz que vai julgar retamente as nossas vidas. Então ele diz: propôs também esta parábola a alguns que confiavam em si mesmo, ou seja, acham que já estão salvos, acham que já são retos e os outros não são, por se considerarem justos e desprezavam os outros. Amém? Versículo de número 10 diz assim: 2 homens subiram ao templo com o propósito de orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo desta forma: ó Deus, graças te dou porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Ou seja, a oração do fariseu era de si para si. É como se ele fizesse uma oração e nem passasse do teto. Amém? Do templo. Porque ele orava já se justificando: Senhor, eu não sou como esses roubadores, esses adúlteros. Como se dissesse assim: eu sou perfeito, Senhor. Graças te dou por isso, porque eu já sou perfeito. Amém? Versículo de número 12 diz assim: jejuo 2 vezes por semana e dou dízimos de tudo quanto ganho. Versículo de número 13: o publicano, estando em pé, longe, não ousava nem ainda levantar os olhos aos céus, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, sê propício a mim, pecador. Então, enquanto o fariseu, ele começava a apontar o defeito dos outros, os pecados dos outros, como ele não tivesse, o publicano era diferente. Ele nem ousava dizer algo semelhante a que o fariseu dizia. Ele apenas batia no peito e dizia: sê propício a mim, Senhor, que sou pecador. Ele reconhecia que ele era pecador, ele reconhecia as falhas dele, e ele só pedia misericórdia, graça e perdão do Senhor. Amém? E ele diz no versículo de número 14: digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Amém? Aqui o Senhor quis mostrar para mim e para você, através dessa comparação, que nós não devemos nos gloriar das nossas ações, das nossas atitudes para com o nosso irmão, e nem achar que nós somos melhores que os outros. E nas nossas orações nós jamais devemos citar: graças te dou, Senhor, porque fulano de tal rouba, fulano de tal mente, fulano de tal faz isso, e eu não. Então essas orações o Senhor não recebe. Agora, quando nós fazemos igual essa mulher pecadora, que se achegou diante da presença de Deus, não falou de ninguém, apenas falou para o Senhor, chorava para o Senhor, se humilhava para o Senhor, abriu o seu coração para o Senhor o recebeu. É por isso que ele diz no final: digo-vos que este desceu justificado para a sua casa. Quem desceu justificado? O publicano, porque ele entendia o pecado dele. Assim como aquela mulher também, ela foi justificada por Jesus, porque ela reconheceu, ela se humilhou na presença dele. Ele diz: e não aquele, porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Ou seja, eu e você, de maneira alguma, nós devemos nos exaltar. De maneira nenhuma, nós devemos falar o que nós fazemos. A Bíblia nos diz que se nós tivermos que ajudar o nosso irmão, que a nossa mão direita, ela não venha saber o que a esquerda fez, e assim sucessivamente. Mas que eu e você possamos reconhecer o nosso pecado, e que tudo que nós formos fazer em prol da vida das pessoas não vem de nós, é o Espírito Santo de Deus, é o Senhor, é a vontade dele. Então o que nós devemos fazer é reconhecer que nós somos pecadores,
falhos, menores do que qualquer outra pessoa. Bendito é o Senhor por isso, meu amado. E o que nós aprendemos, meu amado? Que até a forma como nós nos achegamos na presença de Deus, ela faz a diferença na nossa vida. A Bíblia nos diz que nós não devemos nos exaltar, mas pelo contrário, nós devemos nos humilhar, como fez aquela mulher, como fez o publicano, porque aquele que se exalta será humilhado. Amém? Então, tudo que eu e você formos fazer, meu amado, que seja para a glória, que seja para a honra, que seja para o louvor de Deus, não o nosso, porque nós somos pecadores e falhos diante da presença de Deus. E para nós finalizarmos, gostaria que os irmãos abrissem comigo em Romanos, capítulo de número 5, o versículo de número 19. Diz assim: porque, como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores, assim também, por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos. Amém? Eu e você, meu amado, nós não somos justificados por causa das obras que nós fazemos, não. Mas nós somos justificados por causa de Jesus. Ele disse que por causa de um homem, ou seja, Adão, que desobedeceu, o pecado ele entrou ao mundo. Mas também por causa de um só homem, a obediência dele, o temor dele, o amor dele para com Deus, muitos serão justificados, serão justos, porque o Senhor nos comprou. Amém? E ele diz no versículo de número 20: sobreveio a lei para que avultasse a ofensa, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. Louvado seja o nosso Deus. Foi por isso que aquela mulher, ela foi justificada, meu amado. Ela foi perdoada, porque o Senhor viu que no coração dela houve sinceridade, que o coração dela estava limpo, que ela estava arrependida de todos os pecados que ela tinha cometido, e o Senhor a perdoou. Assim como ele contou também a parábola do publicano, o Senhor justificou o publicano, porque ele reconheceu o pecado dele, ele reconhecia que grande só era o Senhor. E há, para mim e para você nessa noite, meu amado, duas escolhas, ou melhor, duas opções de escolhas, mas apenas uma decisão pela escolha. Primeiro, nós queremos ter o coração igual daquela mulher pecadora que estava naquele jantar, que se humilhou na presença de Jesus, igual aquele publicano que orava para o Senhor, nem ousava levantar os olhos para os céus porque ele reconhecia o pecado dele, ou a atitude de Simão, o fariseu, ou a atitude do outro fariseu, que ele orava de si para si, ele se exaltava na presença de Deus, ele achava que ele era melhor do que os outros, que eles só se achegavam a Jesus para ver uma falha, um defeito dele. Os fariseus, eles eram invejosos, os fariseus, eles não aceitavam a fama percorrida de Jesus, e tudo que eles queriam era matar Jesus. E qual é a escolha sua nessa noite? Qual é a minha escolha nessa noite? Eu, meu amado, e eu creio que você também queira fazer igual aquela mulher, se humilhar na presença de Jesus, reconhecer as falhas, reconhecer os pecados, chorar, abrir o coração para o Senhor perdoar. É essa atitude, meu amado, que o Senhor quer que eu e você tenhamos nessa noite. E se até aqui, meu amado, você não tem feito isso, eu não tenho feito isso, o Senhor nos convida a estar no melhor lugar, que é aos pés de Jesus.
e reconhecer os nossos pecados, reconhecer as nossas falhas, porque ele diz que por causa da desobediência de um homem o pecado entrou no mundo. Hoje nós somos pecadores, mas também por causa de um homem que foi fiel, obediente a Deus, também ele justifica a muitos. Amém? E ele diz: onde abundou o pecado, se o pecado era muito, se ele abundou sobre mim e você, ele diz: superabundou a graça. Se o pecado era grande, a graça de Deus era maior, é maior sobre a minha e a tua vida. Assim como foi com aquela mulher, assim como foi com o publicano. Amém? Bendito é o Senhor. Há perdão para mim e para você. Se a partir de hoje, eu e você decidirmos viver para agradar o Senhor, decidirmos abrirmos o nosso coração para Ele fazer morada, recebermos o Senhor Jesus com alegria, com choro, recebermos o Senhor Jesus com as nossas lágrimas de arrependimento. Hoje as pessoas já não estão mais se achegando a Jesus com lágrimas de arrependimento. Às vezes as pessoas se achegam até Jesus chorando por causa dos seus problemas. Sim, porque são muitos. Mas na hora do arrependimento, na hora que é para limpar o coração na presença de Deus, ainda está cheio de rapina, igual aconteceu com os fariseus. Amém? Mas a atitude que o Senhor quer que eu e você façamos a partir de hoje é a atitude daquela mulher que se humilhou na presença de Deus e deixarmos tudo aquilo que desagrada ao Senhor para nós recebermos Jesus na nossa vida. Aí nós vamos ver mudança, aí nós vamos receber o perdão do Altíssimo, porque Ele viu em mim e em você sinceridade, um coração puro diante dele. Amém? E essa foi a palavra que o Senhor nos deu nessa noite, e eu agradeço essa rica oportunidade. Eu agradeço pelo Senhor ter escolhido a mim e escolhido a você para nós aprendermos esse maravilhoso ensino sobre o nosso Mestre. Amém? Fique na paz do nosso Deus, para a honra e glória do Senhor Jesus. Amém. Ao único que é digno